Para esse bate-papo, nós convidamos o professor mestre Silvino Facchini e a professora especialista Ana Bernardino. Professores, mediante esse cenário atual, o avanço tecnológico, essa mudança no mercado de trabalho e essa necessidade de se rever as propostas pedagógicas, essas tendências pedagógicas, como vocês veem tudo isso? Como que nós poderíamos pensar sobre esses recursos, essas técnicas, essas metodologias? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho uma das metodologias que estão sendo discutidas hoje, principalmente nas universidades, é a escola, a sala de aula invertida. Inclusive, a sala de aula invertida, né, ela foi criada nos Estados Unidos, mas já está sendo utilizada aqui no Brasil. É uma das metodologias que está dando muito certo, né, e ela faz com que o aluno ele seja o protagonista do seu próprio aprendizado. Né? Então, isso é uma das possibilidades, né, entre diversas que nós temos de metodologias ativas, né? É uma forma de transformar através das tendências, né, tecnológicas no meio educacional e fazendo com que o aluno, né, ele possa ser guiado de fato pelo professor. O professor ele passa a ser o mediador, né, da aprendizagem desse aluno. Ele otimiza mais o tempo em sala de aula com o aluno. Então, né? Veja bem, a aula invertida traria para nós, então, essa contribuição nessa questão de novas tendências pedagógicas frente à tecnologia. A sala de aula invertida coloca o aluno como sujeito no processo de construção do conhecimento, porque quando nós falamos a questão da sala de aula invertida, não é que o professor não faz nada. O professor tem um papel muito importante em dar suporte, colocar todos os materiais necessários. Inclusive, quando nós falamos a questão da sala de aula invertida, é necessário que os estudantes tenham um pré-estudo, discutam entre eles sobre a proposta do professor, porque quando chega na sala de aula invertida, são os estudantes que vão construir e compartilhar conhecimentos. Então, no caso aí, não seria mais centralizado no professor? Não seria mais centralizado no professor. Seriam as metodologias ativas colocadas em práticas. E o uso do celular, professores? O que vocês acham disso? Na sala de aula invertida, inclusive, é algo importante de ser utilizado, porque o professor, como ele vai mediar esse conhecimento do aluno, ele pode gravar vídeos, né, e o aluno pode utilizar por meio do celular, montar grupos de estudos, né, uma vez que esses alunos eles precisam ter o conhecimento do conteúdo que vai ser utilizado na aula. Né? Então, assim, o professor pode estar lançando alguns questionamentos, né, para de fato ter certeza de que o aluno ele está estudando o conteúdo que foi proposto para aquela aula. Quando nós falamos da questão do celular, geralmente quando o pai compra um celular para o filho, ele pensa na ligação que ele vai fazer para o filho. O filho jamais ele pensa em fazer ligação. O celular hoje é uma grande estratégia que vem substituir o laboratório de informática. Os professores, quando se fala em tecnologia, em sala de aula, logo pensa na questão tradicional, que precisa ter um laboratório de última geração, levar os alunos para esse laboratório. Na realidade, os alunos têm o seu computador no bolso. Aqui que entra a grande criatividade e inovação do professor nos processos pedagógicos. Né? E hoje os celulares eles vêm com toda a inteligência necessária, não é mais necessário baixar aplicativos. Por exemplo, eu posso tranquilamente estudar línguas, eu passo a câmera na frente de um texto, de um artigo, pode ser em qualquer língua, e ele me traduz na hora, trazendo toda a configuração, cores, sem alterar as propriedades. O celular também ele pode ser utilizado, né, como tradutor. De repente tem um estudante que tem dificuldade em ouvir o professor, ele coloca a câmera
vem tudo de uma forma automática, já configurado, não precisa colocar aplicativos, porque os sistemas operacionais eles são inteligentes, ele consegue compreender qual que é o movimento que eu pretendo. Então ele cria uma legenda de uma forma automática, ele pode mandar essa legenda via e-mail, ele pode imprimir essa legenda de uma aula que a câmera ficou. Veja bem, professora, desculpa, Ana. Veja bem, professor, isso é super interessante. Mas o uso do celular dentro de sala de aula ainda é polêmico. É um assunto que precisa ser discutido, né, Ana? Sim, eu acho que aí cabe ao professor, né, prepará-los para isso, né? Porque o celular ele pode ser utilizado em sala de aula da melhor forma possível, né? No caso, como eu já falei, dos grupos que eles podem ser montados e os vídeos que o professor pode encaminhar para ele. Então, assim, o aluno ele pode pausar o vídeo, se ele não entendeu aquela explicação que o professor deu, voltar novamente, onde ele estiver, a qualquer hora que ele quiser fazer isso, né? O que vai garantir para ele que ele de fato aprenda, né? Então, assim, o celular ele facilita para nós isso. Né? No caso aqui, professores, essa questão da pílula do conhecimento, o que seria isso? Eu acho isso super interessante. Queria entender um pouquinho disso. É uma tendência. Hoje a maioria dos jovens, eles utilizam muito a tecnologia, mandam mensagem de uma forma instantânea, então eles trabalham textos muito resumidos. O que significa uma tendência da pílula do conhecimento? Você já imaginou um texto muito extenso, muito longo, geralmente dá um mal-estar. Então, a pílula do conhecimento, que é microlearning, não se tem uma tradução mais ou menos exata para o português, requer onde que o professor ele seja mais assertivo nos processos de construção de conhecimento. Então, são textos muito bem elaborados, curtos, né, de uma didática que requer aí o domínio. Então, o estudante, ele pode fazer uma leitura rápida sobre esse texto, porque ele é muito bem elaborado, porém são textos curtos. Né? É uma tendência que a tecnologia, ela possibilita. E, assim, falando nessas possibilidades, né, em sala de aula, com o uso das tecnologias, eu acho que também é muito interessante que o professor ele possa mostrar para o aluno, né, para que o aluno possa entender de verdade no momento em que ele for fazer as pesquisas, né, quando o professor solicita para que ele realize pesquisas, né, mediante o uso da internet. Né, porque hoje nós temos vivido aí numa era do fake news, né, onde cada informação, nem sempre o que a gente vê é verdade. Então, assim, eu acho que cabe ao professor também estar orientando nas fontes, né, que o aluno ele deve estar utilizando para fazer essa pesquisa, né, diante de um determinado tema. Mas vem a questão da ética, que não é muito discutida, é necessário que os professores discutam com estudantes sobre as informações que estão presentes no mundo virtual. Então, a questão da ética, procurar as informações coerentes, condizentes, com bases científicas, isso é fundamental na formação dos educandos. Então percebam, o que vocês me colocam é que, na verdade, a figura do professor está cada vez mais importante. Então ele não será substituído por essa tecnologia. Pelo contrário, ele precisa estar bem preparado para se trabalhar com isso dentro de sala de aula, não é, professora Ana? Sim. Pelo que a senhora coloca da aula invertida e o senhor colocando aqui, principalmente sobre o uso do celular. Enfim, são novas tendências e elas estão aí para ficar. Então, a tecnologia está aí, nós precisamos abraçá-la e usá-la da melhor forma possível para que a gente possa atender a necessidade hoje no mercado, a necessidade hoje da sociedade. Seria isso, então. Exatamente. E um tema muito discutido hoje é sobre a questão da realidade virtual aumentada. O que significa a realidade virtual aumentada, que é uma tendência e ela traz um leque enorme para ser aplicada na educação, onde que a criança ela se sente no processo de construção do conhecimento. Realidade virtual aumentada, por exemplo, nessa sala, eu posso simplesmente pegar o meu celular, né, filmar esse ambiente e eu quero comprar um sofá,
Então, eu procuro no mundo virtual uma loja e eu coloco como que se fosse real, cores, design, tamanho, e você não corre o risco de comprar um produto errado. E como que se usa isso na educação? Então, o estudante ele pode simplesmente fazer o mapeamento das ruas da cidade, olhar as calçadas e como que seria, né, uma calçada ideal para a mobilidade das pessoas. Ele pode fazer uso da poluição dos rios, né, colocar peixes, como que seria esse rio despoluído. Ele vê a imagem, ele pode trabalhar elementos do mundo virtual em cima dessa realidade. Então, não sei, o professor hoje, ele tem um desafio enorme, ele não precisa ter medo da tecnologia. Às vezes, nossa, como que eu vou trabalhar com um aluno diante de todo esse universo tecnológico, que é um processo de mutação constante e transformação. Ele não precisa ter medo. Ele tem que desafiar o aluno para que ele pesquise e constrói o conhecimento e compartilhe com os próprios colegas. Professora Ana e professor Silvino, como seria a personificação do ensino com auxílio da informática? Quando nós utilizamos a tecnologia, é possível identificar uma determinada sala e você trabalhar de uma forma muito mais direcionada, atendendo às necessidades de cada estudante. O professor ele pode fazer, né, um mapeamento daqueles alunos que estão tendo pouco rendimento ou que não têm, que estão tendo algum tipo de dificuldade para entender o conteúdo e a partir daí modificar as atividades, né, propor novas atividades para esse aluno, trabalhar especificamente com a necessidade desse aluno. Tá? Ele pode desenvolver exercícios personalizados, né, direcionado para esse aluno, para recuperar esse aluno, para que acompanhe, né, o desenvolvimento de acordo com os objetivos da sala de aula. Certo. Então aqui nós estamos a tecnologia a serviço do ensino e da aprendizagem, que é tudo que nós, como profissionais da área, é o que mais queremos, Sim. É claro. Agora, veja bem, Ana, professora Ana, no caso aqui da questão do trabalho do professor, diminui? Então a tecnologia veio para diminuir o trabalho do professor? Não é que diminui o trabalho do professor. O trabalho do professor ele continua sendo a cada dia, né, mais ativo nesse sistema. Mas o professor ele precisa estar mais preparado, né, uma vez que ele vai estar recebendo esse aluno que já vai trazer um conhecimento daquele conteúdo em sala de aula. Então o professor ele tem que buscar estar a cada dia mais preparado, né, com o uso das tecnologias. Ele tem que buscar atividades que vão fazer com que esse aluno ele possa sentir a cada dia mais gosto por aprender. E a preparação da aula ela é muito mais trabalhosa do que uma aula tradicional, onde que o professor, né, ele explica para todo mundo de uma forma uniforme. A tecnologia permite que o professor trabalhe aí de uma forma diferenciada para atender aí as necessidades e desenvolver todas as competências de todos os estudantes de uma forma mais direcionada. Então, nesse caso, o professor ele pode até desenvolver algum tipo de atividade que pode ser bem produtiva para o aluno, com games, atividades de múltipla escolha que o aluno pode estar fazendo por meio dos meios tecnológicos, e a partir daí o professor ir gravando vídeos curtos, né, para estar encaminhando para esses alunos, passando algum tipo de esclarecimento, né, e entre inúmeras atividades que ele pode estar propondo. Ainda na questão educacional, então, eu poderia dizer que a possibilidade de um trabalho, então, transdisciplinar, professores, trabalho que compreenda diferentes áreas, diferentes temáticas. Isso é possível com o uso da tecnologia? A tecnologia ela é um meio e facilita muito que o estudante constrói aí um universo muito grande de conhecimentos, porque a partir do momento que ele tem num clique todos os conhecimentos de uma forma muito mais didática, muito mais dinâmica, é evidente que o professor ele pode trabalhar N competências ao mesmo tempo, desenvolver N conhecimentos
ao mesmo tempo. Trabalho colaborativo, então, no caso, também seria bem facilitador. Exatamente. Se os alunos eles se sentem protagonistas no processo de construção do conhecimento, a questão da afetividade em contribuir com a turma, o aluno ele acaba se envolvendo mais, inclusive na questão da afetividade. Ele deixa de ser passivo para ser mais participativo, né? Mais ativo na sala de aula. Exatamente. Ele se sente responsável, alguém responsável no processo de construção do conhecimento. Então, a inovação tecnológica, ela inova todos os processos didáticos e ressignificar todas as didáticas aplicadas por parte do professor. Interessante vocês colocarem isso, principalmente nessa questão das competências socioemocionais, né? Então, a tecnologia trará essa possibilidade de desenvolver, né, essa relação com o outro, esse trabalho colaborativo, tudo isso é possível com essa tecnologia? É possível sim, porque as competências socioemocionais, elas são independentes do uso das tecnologias. Ou não, né? Quer dizer, Ou o trabalho, não. o que a gente quer realmente entender é que essas competências socioemocionais, elas podem ser desenvolvidas ou não. O fato de usar a tecnologia não é um fator impeditivo ou que favoreça o desenvolvimento de competências socioemocionais dentro do contexto de sala de aula. Trabalhos colaborativos, né, professor? Se tem até um conceito errado quando se fala em educação à distância. Muitas pessoas pensam que cada um faz o que quer, é um trabalho isolado, mas não é bem assim. O conhecimento ele deve ser construído de uma forma cooperada, com a participação de todos, o professor como intermediador de todo esse processo, e os estudantes é que devem participar através de videoconferências, utilizando mecanismos de organizar todos os estudantes para que eles possam construir aí um conhecimento de forma cooperada. Isso é fundamental quando nós nos reportamos à educação à distância. Então, não é um trabalho isolado, mas é um trabalho em conjunto, com todos os participantes. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a professora Ana, agradecer o professor Silvino por essa contribuição e queria colocar que o que é mais importante no nosso papo do dia de hoje, da tarde de hoje, é que a tecnologia está aí, está a nosso serviço, a tecnologia está presente e precisamos fazer uso dela da melhor forma possível, principalmente na formação de nossos alunos dentro do contexto escolar, né? Então, essas tendências educacionais precisam ser adotadas nesse cenário educacional. Quero agradecer a presença de todos vocês mais uma vez. Espero que vocês continuem nos assistindo sempre. Então, eu espero contar com vocês num próximo momento, numa próxima Fun Talks. E que não deixe de nos assistir.